Olá, segundo ano. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre adaptação dos seres vivos. Bom, iniciando aqui, o que é adaptação? O que é adaptar-se? É o resultado da capacidade que um ser vivo tem de sobreviver e de se reproduzir no ambiente em que vive. Então, isso é adaptação, né? Como que um ser vivo ele consegue se adaptar, né, no ambiente desértico? Como que ele consegue se adaptar no ambiente frio? Como consegue se adaptar na água, no fundo do mar? Né? Como que um ser vivo consegue viver e se reproduzir nesses vários tipos de ambiente? É o que nós vamos ver agora, ok? Diferenciados. E vamos ver as adaptações a esses ambientes. Então, um deserto. Então, um deserto é um ambiente com pouca água, né? Então, nós temos animais que vivem e vegetação que conseguem, né, sobreviverem a esse tipo de ambiente, né? Por exemplo, o camelo é um animal que, né, não necessita tanto de água, por exemplo. Os tipos de vegetação, né, a vegetação, por exemplo, tem as suas folhas, né, reduzidas por causa para eles poderem se adaptar a esse ambiente. Na segunda imagem, nós temos aí um ambiente gelado, né, um ambiente muito frio. Então, aqui na imagem, nós temos o pinguim. O pinguim, né, é uma ave, ela está adaptada a viver nesse tipo de ambiente, né? Ela tem o seu corpo apropriado para viver nesse tipo de ambiente. Por exemplo, ele tem as asas, mas eles não usam a asa para voar, né? Eles usam a asa para nadar, porque é na água que eles vão capturar o seu alimento. Então, esse animal, pinguim, conseguiria viver lá na primeira imagem, no deserto? Não, né? Porque o seu corpo não é apropriado para viver nesse ambiente, ele ia ter dificuldade para encontrar o seu alimento, né? Então, provavelmente, ele não consegue sobreviver nesse ambiente. Assim também como o camelo, se você colocar ele num ambiente muito gelado, ele também não conseguiria sobreviver. Ele teria dificuldade para encontrar o seu alimento ali, né? E nesse ambiente gelado, nós também encontramos o urso polar, por exemplo. Também tem seu corpo apropriado, né, para poder viver nesse ambiente. Ele tem uma camada de gordura no seu corpo que faz com que ele não sinta esse frio, né, e consiga sobreviver nesse ambiente. Na terceira imagem, nós temos a imagem de uma floresta. E aí nós temos os animais, olha, a arara, o tucano. Eles têm os bicos, o bico dele, por exemplo, é apropriado para capturar o seu alimento, né, as sementes. Então, ele é um animal adaptado a viver nesse tipo de ambiente. E na última imagem, né, na quarta e última imagem, nós temos uma imagem de uma tribo indígena que vive no meio da floresta. Então, essas tribos indígenas também são adaptadas, né, eles são adaptados para viver nesse tipo de ambiente, para conseguir seu alimento, né, eles consomem alimentos diretamente da floresta, né? Eles já se acostumaram a viver nesse tipo de ambiente. Eles não se alimentam, por exemplo, de batata frita, de pizza, né? Não, eles vivem dos alimentos que a floresta oferece, né? Da caça, da pesca, coleta de frutas. Então, eles conseguem viver bem nesse tipo de ambiente, né? Se a gente pegar um índio, por exemplo, e colocar ele numa cidade grande, colocar ele numa cidade, ele provavelmente teria dificuldade para viver. Assim também como nós, né? Se nós formos viver num lugar desse, a gente teria dificuldade, né? Para se adaptar nesse ambiente. Ok? Né? Sobre o que é adaptação, vimos alguns exemplos. Vocês vão pegar agora a apostila, na página 51, número 3, onde que fala da adaptações dos seres vivos, né? Sobre o que a apostila, agora nós vamos ver na apostila.
cada ambiente é composto por alguns tipos de seres vivos. Os seres vivos estão adaptados ao ambiente em que vivem e têm características que lhe permitem sobreviver nesses ambientes. Aí a gente está dando um exemplo aqui no livro de algumas adaptações, né, do caranguejo que vive na areia, né, ele consegue escavar buracos aí para se esconder de animais que poderiam comê-lo, né, seus predadores. O macaco muriqui está bem adaptado à vida entre os galhos e árvores, ele consegue pular com muita facilidade de um galho para o outro, né, usando as patas e a cauda para se segurar, né? Então, lembrando aqui da fauna brasileira, né? Quando a gente fala de fauna brasileira, nós estamos falando dos animais que vivem no Brasil. Quando eu falo de flora brasileira, são as vegetações, os tipos de vegetações que nós temos aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando eu falo de fauna brasileira, isso é importante, que vocês vão ter uma pesquisa para fazer, fauna brasileira, os animais que vivem aqui. Então, por exemplo, se você andar na floresta brasileira, nas florestas aqui, você não vai encontrar leão, você não vai encontrar zebra, não vai encontrar elefante. Por quê? Porque esses animais não são adaptados para viverem aqui no ambiente nosso. Então, nós temos outros animais da fauna brasileira que também não se encontram lá, por exemplo, nas savanas africanas, por exemplo, a gente tem esses animais que eu falei. Lá também você não vai encontrar onça pintada, né? Então, porque a onça não é adaptada para viver lá nas savanas, né? Então, você não vai encontrar os animais, a fauna brasileira é muito rica em animais, assim também como a flora brasileira. Tem muitas variedades, né, de vegetações de belezas raras. Então, quando a gente fala de fauna, a gente está falando sobre os animais, e flora sobre as plantas, tá? Continuando aqui, está falando sobre os seres humanos. E os seres humanos, a gente falou dos animais, das vegetações. E o ser humano? Ele consegue se adaptar a qualquer tipo de ambiente? A qual ambiente estão adaptados o ser humano? Então, ó, na verdade, as pessoas podem se adaptar a vários tipos de ambiente. Por que o ser humano tem essa capacidade de adaptar? Então, por que um camelo não consegue viver na região fria e o pinguim não consegue viver na região quente, né, como o deserto? E por que o ser humano consegue viver no frio, consegue viver no deserto? Por que ele consegue? Como que ele consegue? Vamos ver? Bom, então nós temos duas imagens aqui na apostila, né, na página 52, que mostra que uma aldeia indígena, nós falamos lá, né, no meio da floresta, e nós temos uma cidade brasileira, né, que fica em Porto Alegre, e essa aldeia indígena Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. E nós temos outra aqui na região sul do Brasil. São duas, são regiões diferentes, mas é do Brasil. As duas imagens são brasileiras. Então, por exemplo, na primeira imagem, nessa tribo indígena, são poucas pessoas, né, que são adaptadas aqui a viverem aqui nesse tipo de ambiente, né, colhendo, né, se alimentando do que a floresta oferece, né? E aqui na cidade grande nós temos mais pessoas, né? Os alimentos são alimentos diferentes, né? O tipo de alimentação diferente. Então, por exemplo, os índios aqui, eles não têm pizza, hambúrguer, batata frita, né? Eles não comem esse tipo de alimentação. A alimentação deles é outra. E assim também, né? Tá mostrando aqui, ó, os seres humanos podem viver em ambientes muito ou pouco modificados, né? Então, no caso aqui dos índios, eles conseguem viver em ambientes pouco modificados. E aqui na cidade, né, são pessoas que vivem num ambiente muito modificado. Então, tanto um quanto o outro, por exemplo, se você colocar uma pessoa que vive na cidade grande, na tribo indígena, ela vai sentir muita diferença, mas ela vai, de certa forma, se adaptar. Assim também como um índio, né? Se você colocar ele numa cidade grande, ele vai ficar perdido, mas
Um tempo ele vai conseguir se adaptar, né? Mas isso são características, isso é o ser humano. Isso acontece, por exemplo, com os animais, né? Isso não acontece com os animais. Bom, os humanos podem viver em condições ambientais muito diferentes, porque modificam o ambiente de forma que ele fique adequado à sua sobrevivência, né? E se adaptar, né? Ele consegue fazer aí, modificar o ambiente. Então, tem ser humano, tem gente que vive na região gelada, né? O iglu, por exemplo, é um tipo lá de moradia, né? Que ele faz, que o homem faz para conseguir viver naquela região fria, né? Então, nós temos seres humanos, eles conseguem isso porque eles fazem modificação, né? Se está frio, se agasalha. Se está calor, né? Reduz aí a roupa. Ninguém vai usar um agasalho, por exemplo, né? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de modificar. Olha, ele constrói casa para se proteger da chuva, do sol, do frio. Consegue levar água do rio à sua casa, né? Nós, por exemplo, precisamos sair à procura de água, né? A gente tem água encanada, a gente tem água na torneira, água no chuveiro. Os animais não, né? Os animais na floresta, por exemplo, eles precisam até a sua casa. Isso não acontece com os animais, por exemplo. Controla o fogo e com ele prepara os alimentos, né? Então, os animais, por exemplo, eles caçam, os animais que caçam, né? Os carnívoros, por exemplo, eles comem a carne crua, né? Os animais herbívoros que comem vegetais também do jeito que encontram na natureza. O homem não, ele consegue fazer transformação desse alimento, ele consegue pegar uma carne, fazer uma carne cozida, uma carne assada, consegue, por exemplo, um animal, a fruta, né? Nós também comemos a fruta do jeito que encontramos na natureza. Dá um exemplo o morango, por exemplo, ou a manga, né? Você pega a manga, come do jeito que você encontrou na natureza, mas o homem transforma a manga, o animal só come daquele jeito. Vamos pôr o macaquinho lá, né, que nós vimos na página anterior. Se ele encontrar uma manga, ele consegue, né, comer aquela manga, mas só do jeito que ela tá ali. O homem não. A gente consegue fazer suco da manga, consegue fazer sorvete, consegue fazer doce, né? Então, essa transformação, essa capacidade de modificar as coisas que outros seres vivos não têm, só o homem, né? Só o ser humano. Utilizar o ventilador, o ar-condicionado, né? Quando está nas estações quentes, né? Então, a gente consegue tomar uma água geladinha, né? Da geladeira. A gente tem a eletricidade, né? A eletricidade com o ar-condicionado para não refrescar, agasalhar-se nas estações frias, né? Nós conseguimos isso. Preparar alimentos quentes, né? Como caldos, sopas, isso quando está frio, e para se alimentar na estação fria, né? E quando está calor, também a gente prepara alimento específico para a época do calor, né? Sorvete, colé, né? A gente procura coisas mais geladinhas, né? Para refrescar. E no tempo frio a gente vai tomar, né, alimentos mais quentes, né? Chocolate quente, aí caldos, sopas. A gente procura esse tipo de alimento para aquecer o corpo, né? Bom, aí na página 50, para que fizessem no caderno, né? No caderno de casa. Acho que foi no caderno de casa. Bom, aí tem na ponta do lápis. Então, nós vimos que os seres humanos, eles fazem essa transformação. Então, vamos lá. Ponta do lápis. Isso aqui é só para vocês responderem. Está perguntando assim: os seres humanos se relacionam com os componentes vivos e não vivos do ambiente, né? Os componentes vivos, vegetação, os animais, os componentes não vivos, o solo, a água, o ar, né? São os componentes não vivos. É importante que os humanos cuidem bem dos componentes do ambiente, né? Então, é importante que o homem cuide desses componentes, né? Do ambiente. Mas nós sabemos que, na realidade, isso não vem acontecendo.
troque ideias com seus colegas e juntos elabore um folheto. Aí, no caso, você vai responder só no caderno, tá? E fale das obrigações dos seres humanos para com outros componentes do ambiente. Então, você vai responder como que o ser humano, como que ele pode fazer para cuidar do homem, né? Através das modificações, ele vem desmatando as florestas, né? E isso prejudica aí os animais, né? Animaizinhos que viviam, por exemplo, naquela região, que tiravam seus alimentos daquela parte da floresta e de repente é desmatado, né? Então, o desmatamento, a poluição do solo, a poluição da água, do ar, né? São coisas que prejudicam o que o homem, né, está fazendo, que está prejudicando esses componentes, tanto os componentes não vivos como os componentes vivos da natureza, né? Fazendo desmatamento, fazendo caça, né? Caça predatória, ou tirando, né, o ambiente aí, poluindo o solo, poluindo a água, né? E isso faz com que os animais que vivam nessas regiões também são prejudicados, né? Então, você vai responder isso daí. O que o homem, das obrigações, qual a obrigação do ser humano para com esses componentes? O que você acha que deve ser feito para que o homem preserve esses componentes da natureza? Então, os componentes que eu estou falando, vivos e não vivos, né? Entendeu? Os componentes vivos são as vegetações, os animais e até mesmo os outros seres humanos, né? E não vivos é o solo, a água, o ar, tá? Então, você vai responder de acordo com isso que eu tinha. O que o ser humano pode fazer, né? Qual a obrigação deles para com esses componentes? Então, pode responder numa frasezinha. O que você acha que o ser humano deve fazer para preservar esses componentes? E aqui, outra parte do trabalho é investigando. Então, você conhece aí vários animais da natureza do Brasil. Então, vocês vão pesquisar para você saber mais, né? Que animais são esses que fazem parte da fauna brasileira. Temos aí que não é o elefante, que não é o leão, que não, os animais não fazem parte da nossa fauna, mas nós temos outros animais aí, né? Como eu falei, a fauna brasileira é rica aí de espécies de animais, belíssimos por sinal. Então, vocês vão pesquisar aí, você vai pesquisar um animal para que pesquisem aí os animais da fauna, aí você vai escolher um animal, aí você vai escolher, você vai desenhar, ou, né, se você quiser colar a figura dele, pode colar, mas se quiser também pode desenhar. Aí você vai escolher a imagem, vai colar. Aí você vai escrever o tipo de locomoção, como que ele se locomove? Ele voa, ele nada, ele anda, ele rasteja, qual é a locomoção dele? O tipo de ambiente que ele vive aonde? Em floresta, ele vive na água, né? Onde que é o ambiente, qual o tipo de ambiente que ele vive, né? Se é terrestre, se é aquático, qual o aspecto do corpo ou do comportamento do animal que indicam que ele está adaptado ao ambiente onde ele vive. Então, você vai responder, né? Você vai escolher uma dessas aqui, ó. Qual é o aspecto do corpo dele? Como que é o corpo dele? Ele tem penas, ele tem pelos, como que é? E vai falar sobre o comportamento dele. Por exemplo, se ele é um animal aquático, o que faz ele na água? Né? Se ele tem nadadeiras, o que faz ele, né? Como que ele consegue viver nesse ambiente? Ou se ele é um animal terrestre, né? Como que ele consegue viver ali, se ele for, por exemplo, né? A gente viu lá o macaco, por exemplo, ele consegue pular de galho em galho com muita facilidade, porque ele tem características específicas para fazer aquilo dali. Tá? Então, você vai escolher, aqui você pode responder, são duas questões em uma, né? O aspecto do corpo e ou você vai falar do comportamento do animal, que indicam se ele está adaptado para viver, por exemplo, na água ou na terra, tá? Aí, no final, registre a fonte de suas informações, né? Você tirou essa pesquisa da onde? Lembra lá em português, nós vimos essa semana, iniciamos o capítulo 3, a fonte daquela história, né, daquela curiosidade,
que nós vimos foi tirado da revista Recreio. E você vai tirar da onde você tirar essa imagem, né, essa pesquisa sua. E se você quiser acrescentar aqui uma curiosidade sobre esse animal, você também pode colocar, né? Nós iniciamos lá falando sobre curiosidades, né, lá em português, você também pode colocar aqui. Por exemplo, vou falar curiosidade de um animal que não faz parte da fauna brasileira, que é o pinguim. Por exemplo, o macho que choca o ovo. É uma curiosidade, né? Mas o pinguim, só que ele não faz parte da fauna brasileira. Se você quiser colocar uma curiosidade aqui do animalzinho que você pesquisou, também pode, vai ser muito legal para depois a gente poder comentar sobre isso na sala de aula, né? Quando nós retornarmos. Bom, gente, então agora vocês vão fazer essas atividades aqui. Eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade, né, para fazer essas atividades depois que a tia explicou, mas vocês vão ler, vão, né, responder aqui as questões. Procura responder da forma que vocês entenderam, tá? Com as palavrinhas de vocês, do jeitinho que vocês entenderam, assim que a tia quer que você responda, do jeitinho que você entendeu. E depois a tia volta aqui para as correções, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.